Esta conferência será gravada agora. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Janser, diretor da Academia GFI, que é quem organiza, né, o Meetup há mais de 4 anos aí. E para quem está chegando pela primeira vez, talvez vai escutar uns recadinhos iniciais ali que eu sempre repito. O Meetup ele foi criado, né, para que mais pessoas que se interessam por essa carreira ou já estão na carreira, né, de planejador financeiro possam trocar informações, né, possam realmente ser uma oportunidade de networking, de conhecer outros planejadores, escutar planejadores mais experientes, né? Ó, tem alguém com o microfone aberto aí. Pronto. Escutar planejadores financeiros mais experientes, né? E a gente poder ter essa troca proveitosa para que essa profissão cresça cada vez mais no Brasil, seja reconhecida pelos brasileiros e esse mercado, né, do planejamento financeiro possa realmente ser algo grande e importante aqui no Brasil, assim como a gente vê lá fora, nos Estados Unidos principalmente, que é o nosso benchmark, né? Já é um mercado gigantesco e a gente percebe que no Brasil, né, a gente tem essa grande oportunidade e até necessidade para os brasileiros terem o um melhor planejamento financeiro e a gente poder evoluir como sociedade. E o Meetup, ele é esse ambiente, né? A gente antes da quarentena fazia ele presencial, juntava todo mundo, também transmitia online nessa época de quarentena, então a gente trouxe tudo para online, mas a ideia é a mesma, é a gente poder ter essa troca, é poder ouvir as empresas falando, vocês poderem tirar dúvidas também, e aí para isso tem o chat. E de que empresas que eu estou falando, né? O Meetup é esse ponto de encontro, né, das empresas de planejamento financeiro no Brasil. Então vocês estão vendo agora esse slide que eu estou mostrando, são várias empresas que se juntaram para estar aqui nesses meetups e poder compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco das suas práticas, para quem está olhando para esse mercado, poder até se animar a realmente seguir isso como carreira, porque o que a gente mais precisa hoje são de pessoas fazendo muito bem esse trabalho para gerar alcance, né, no Brasil. E aqui vocês percebem, vocês vão ver durante esse nosso encontro também, são empresas não só de São Paulo, não só do Rio de Janeiro, mas sim tem empresas espalhadas por todo o Brasil, mostrando que esse é realmente um movimento que não está mais só nascendo, né? Já é uma realidade, já existem grandes empresas atuantes, ótimos profissionais atuando em diversos estados no Brasil. Então, dependendo de onde você está em Brasília, vai lá, fala com a Rio Claro Investimentos, por exemplo, de Brasília, liga para eles, depois que passar a quarentena, marca um cafezinho lá, porque é justamente isso que a gente quer promover, esse networking de ajuda mútua para que mais profissionais se consolidem nessa profissão e juntos a gente possa formar esse mercado no Brasil, ok? O tema hoje que a gente se propôs foi justamente esse, o planejador financeiro e a gestão de riscos dos clientes. E esse a gente achou que era um momento muito oportuno, né, de falar sobre isso, por tudo que está acontecendo, por toda a situação inesperada, né, que todo mundo se encontra. E aí, como é que fica o papel do planejador financeiro nisso, tá? Então eu queria começar perguntando para as empresas aqui do Enep, e aí lembrando as empresas, por favor me sinalizem no chat ali quem quer responder, eu vou tentar seguir a ordem ali que vocês responderem. Eu queria que vocês respondessem primeiro o que é gestão de riscos, né? Porque esse gestão de riscos, ele é uma caixinha que engloba muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente discutisse aqui hoje é justamente isso. O que engloba gestão de riscos? O que está incluído aqui? Tá? Quem quer começar? Vendo pessoa, agora estou vendo o chat, pessoal dando boa noite. Legal, boa noite a todos.
Quem quer começar respondendo? E aí os outros, né, das outras empresas vão complementando. O que engloba gestão de riscos? O que no planejamento financeiro está dentro dessa caixinha? Gestão de risco. Marcelo, da Guia Financeiro, é justamente essa pergunta que eu acabei de fazer, né? O que engloba gestão de riscos? Quando a gente fala gestão de riscos, dá para a gente pensar no quê? Como planejadores, a gente, né, é responsável pelo quê para ajudar os clientes? Legal, o Leanderson falou que começa, depois o João mandou só para mim aqui também, que ele depois complementa. Então, vai lá, Leanderson, abre sua câmera aí se puder e fala um pouco para a gente o que é gestão de riscos, afinal. Vamos lá, espera aí, deixa eu estar com o microfone desligado. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite mais uma vez, bem-vindos ao Meetup. Para quem não me conhece, meu nome é Leanderson, sou fundador da GFI, coordeno aqui o time de planejadores também, e também dou aula na academia. Bom, acho que aqui é um tema, até tem vários profissionais que eu estou vendo aqui que são especialistas em risco, né? Não vim do mercado de riscos, porém, quando a gente fala de planejamento, a gente traz qual que é a essência, né? Por que a gente fala de risco, de fato, no planejamento financeiro? Então, aproveitando que hoje, particularmente, eu vou ter que quebrar um pouquinho o protocolo, não sei se eu vou conseguir ficar até o final, mas eu queria trazer aqui uma visão um pouquinho mais ampla de como integra a gestão de riscos no planejamento, e aí certeza que vários colegas aqui que já são especialistas em riscos vão trazer a visão, talvez, aí mais específica do tema. Só lembrando que o planejamento financeiro, né, a certificação CFP e o próprio planejamento financeiro pessoal, ele foi originado, de fato, do mercado de riscos, de seguros, né, nos Estados Unidos. Então, uma grande parte dos profissionais que nós conversamos nesses últimos anos, né, então, visitando empresas e conversando lá nos Estados Unidos, eles falavam que eram da área de seguros, normalmente seguro de vida, alguma coisa atrelada, de fato, a produtos, a vida, a previdência. E quando a gente fala de seguros, a gente realmente vai começar a discutir detalhes mais profundos ali da vida da pessoa, e é por isso mesmo que esses profissionais, naquela época, acabam sendo os mais preparados, porque já discutiam, de fato, de como é que ficaria uma sucessão, em caso de alguma doença, de morte. Então, de fato, é uma conversa um pouco mais próxima que as pessoas têm, que os profissionais têm com as famílias. Então, lembrando que a origem, então, é na área de riscos, então, porque tem muito a ver mesmo, uma vez que a gente percebe que gestão de riscos, que são as necessidades de capital imediato, caso tenha algum falecimento, alguma morte na família, questão de doenças graves, a questão do patrimônio em si, né? Então, muitas vezes, para a gente conseguir preservar aquela renda, preservar aquele patrimônio, a gente traz a questão de gestão de riscos. Eu vou colocar aqui meu chapéu de engenheiro, né, que eu fui, em um projeto de usina hidrelétrica, por exemplo, a primeira coisa que a gente pensa num projeto desse é o risco. Então, ou seja, e se alguém cai do andaime? Né? E se acontece um acidente? Todo aquele projeto vai embora? Então, as coberturas de risco para projetos são justamente para você conseguir ter uma previsibilidade de fluxo de caixa, de patrimônio, de cenários, e você realmente minimizar, mitigar qualquer tipo de adversidade que possa acontecer num projeto, por exemplo, num fluxo de caixa, enfim. E quando a gente traz isso para a vida pessoal, é a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Legal. Porque a Sibeli falou que está sem som, deve ser ali no computador. Legal. Então, quando a gente fala, então, em finanças pessoais, nós percebemos que nós podemos ter exatamente uma queda de renda devido a algum tipo de acidente. Nós temos um carro que pode ter um acidente e tanto pode ter a questão material quanto a questão de saúde. Então, uma série de coisas, uma série de cobertura de risco que, de fato, a gente precisa olhar, que a gente fala de necessidades, né? Então, dentro de uma política de riscos, uma política de gestão de riscos, como a gente traz pela metodologia do CFP, nós temos algumas necessidades que vão ser avaliadas, vão ser medidas, e entender se aquela família tem ou não aquela cobertura necessária. E pensando em termos de fluxo, para fechar aqui essa primeira contribuição, a gente sempre fala aqui que nós temos 4 tipos de dispêndio, vamos dizer assim, do nosso fluxo de caixa. O primeiro é o nosso custo fixo, ou aquela vida que a gente escolheu, então aquilo que vamos dizer assim, aquilo que a gente de fato não tem como substituir, seja alimentação básica, seja a moradia, esse custo fixo, uma vez que a gente escolhe, a gente tem que pagar ele todo mês, né? Na segunda camada, a gente fala que tem investimento e cobertura de riscos.
Ou seja, uma vez que eu paguei meu custo fixo, eu tenho ali meu boleto para pagar ou minha aposentadoria, minha independência, ou para pagar minha cobertura de riscos. Na dúvida, a gente fala que é melhor ter uma cobertura de riscos do que ter, por exemplo, um colchão de segurança. Né? Então, se eu tenho um risco, por exemplo, de alguma doença, alguma coisa que possa acontecer, se eu tenho alguma cobertura que eu pago algum valor, mesmo que um valor baixo, pelo menos eu tenho uma certa alavancagem para cobrir algum tipo de necessidade, ou principalmente algum custo, assim como plano de saúde, que eu não possa ter com o meu caixa ou com o meu patrimônio. E investimentos, que aí sim eu também tenho que ter aquela parte reservada toda vez para reserva e para eu começar a montar minha independência. Depois, sim, aí eu tenho a questão de gastos variáveis, que é algo que eu posso ou não posso viver, na verdade, eu posso viver sem, né? Eu não preciso ir todo final de semana no Outback, talvez aquele barzinho eu posso abrir mão, então esses variáveis aqui vem na sequência, e o quarto, junto ali, com projetos. Eu preciso ou não trocar o carro de 50 para 100 mil, eu preciso ou não fazer aquela viagem para a Europa ou para o interior de São Paulo. Então, projetos e variáveis, normalmente eles vêm por último, a gente pode adaptar. Cobertura de riscos, investimentos e o custo fixo, eles vêm em primeiro lugar. Então, no geral, no âmbito, quando a gente fala de gestão de riscos, é entender essas necessidades e ele vir realmente com uma prioridade junto ali com o investimento, se não até antes do investimento, para poder a gente ter uma previsibilidade do planejamento financeiro, no que tange vida, saúde, patrimônio ou qualquer tipo de perda potencial que possa acontecer. Então, basicamente, isso para começar a conversa. Legal, Leanderson. É bom que tem a imagem da Diana aí para equilibrar, né, um pouco o rosto do Leanderson também. Viu, Diana? Sua câmera está aberta aí. A gente está te vendo. Mas não estamos te ouvindo. Depois você complementa para você, Diana, e para o Caco, que eu vi que chegaram depois. A gente está falando sobre o que engloba gestão de riscos, né? O que está dentro desse assunto gestão de riscos aqui para o planejador financeiro, tá? Então depois se você quiser que você complementa. João, você quer falar aqui mais um pouquinho? Quer complementar o que o Leanderson colocou? O Leandro já abordou muito bem aí a posição, tá tudo certo? Estamos te ouvindo, mas não te vendo. Se não estiver vendo, a gente vai. O Leandro já abordou muito bem. Para mim, a gestão de risco ali, numa forma total, gente, é tudo que uma determinada atividade ele envolve 4 fases. Você identificar, talvez você possa prever, tá bom? Você conduzir ele ou cobrir, né? Não tem outra saída. Eu gosto de ver a gestão de risco, igual a gente está vendo do Covid agora, aí teve uma certa crítica, que existe risco também que não são, que não pode, ele pode ser identificado, mas nada pode ser feito. Por exemplo, existia um risco na pandemia global? Eu já falei isso há muitos anos, tá bom? Então existia. Por exemplo, as companhias de aviação poderiam ter feito alguma coisa para não quebrar ou não promover uma falência em massa? Aí podia ter mais caixa, mas se fosse ela tivesse caixa, ela não seria nem competitiva. Então, a primeira coisa a analisar o risco é de que risco aquela atividade vive, no caso do planejamento financeiro pessoal, é o risco de viver, trabalhar e proteger o que se importa. Né? Que eu falo proteger o que, né? Que te importa, quem te importa e as suas coisas. Né? Então, na hora que a gente pensa nessa linha geral, quando a gente pensa em o que, é basicamente, então, as responsabilidades e riscos que a gente tem ao viver e o que a gente quer cobrir. Então, a gente tem que identificar isso primeiro. Então, tem os mais básicos, a gente sempre conversa. Então, viver implica em risco à saúde, eu cubro por um plano de saúde, eu tenho um risco de perda de caixa, no caso agora, por exemplo, ou perda de renda, então eu preciso de uma reserva de emergência, eu tenho um filho, ou tenho um dependente, eu preciso de uma necessidade de seguro de vida e cobrir isso de alguma forma. Então eu vejo de uma forma consistente, o risco da atividade, ele implica num risco que deve ser coberto, ou ele deve ser conduzido, ou seja, eu vou passar por ele e a vida vai seguir, ou eu vou mitigar ele com alguma forma de seguro, né? Ou seja, necessário. Então, isso para mim, o Leandro abordou todas as fases, somente do campo pessoal, é entender, e existe entender o que pode ser mitigado. Existe um ponto muito forte, você vai entender também porque grandes empresas têm muitos seguros, é porque toda vez que você tem um risco que pode ser mitigado por um seguro, por exemplo, e vamos supor que a sua empresa tem uma margem maior porque não tem um determinado seguro. Na verdade, você está tomando um risco que não é do seu negócio. Então, ou seja, a sua margem de fato não é maior. Você está ali incorrendo num risco que o seu concorrente tem uma margem menor, e talvez na hora que você paga esse seguro tenha uma margem menor do que dele, de fato o negócio dele é mais eficiente que o seu.
né? Porque ele mitigou esse risco de acontecer qualquer coisa com a companhia dele muito maior do que você. Então, acho que a análise de risco bem feita, ela dá de fato de quanto que você ganha por mês, quanto que são os seus custos envolvidos no seu risco pessoal, e a gente, como planejador financeiro, tem que estar muito atento a isso, de fato a pessoa está enriquecendo da forma correta, ela tem a estrutura correta para se enriquecer ou não, ela não identificou esse risco que está logo ali à frente, ou é possível de ser ocorrido, e vai botar tudo isso a perder. Né? Então, a gente saber, a gestão de risco para mim é saber identificar, entender as 3 fases. Ou você vai conduzir ele, né? Então eu vou administrar esse risco ao longo da minha vida, ou eu vou mitigar diante de um seguro, tá? Ou eu posso afastar ele, ou seja, eu paro de desenvolver aquela atividade que permite aquele risco. E com cada cliente a gente vai ver, né? Então, no campo pessoal, pode ser um plano de saúde INSS, há uma estruturação, empresas patrimoniais fora, acordo de cotistas, então cada um dentro da sua sofisticação. Vai lá, Diana. Beleza. Valeu, João. Marcelo, você tinha pedido a palavra também. Quer falar? Alô? Alô, alô? Aê. Tudo bem, vendo. gente? Muito. Estão me ouvindo também? Acho que tá, né? Sim. Legal. Gente, boa noite aí para vocês. Começando aí mais um meetup aí falando sobre gestão de riscos. E engraçado porque, assim como vocês da GFI, né, o Leanderson, o Jansen, vocês estão com o curso também, a gente está com um curso correndo. Semana que vem a gente tem a nossa etapa de cursos falando sobre gestão de risco. E eu sempre abordo, a gente como planejador financeiro, eu acho que um dos papéis principais nossos é falar sobre risco dos clientes e principalmente abordar aí o que o meu colega João falou, né? Qual que é a análise de risco, o perfil de risco daquele cliente. Então, colocar ali as questões pessoais, colocar ali questões de trabalho, familiar, a questão de expectativa de projetos. Então, dentro disso tudo, a gente consegue mapear. Eu até alanquei aqui, listei algumas coisas aqui, como, por exemplo, a blindagem patrimonial, eu uso muito essa expressão para poder dar uma segurança, né? Não existe tipo de investimento hoje no mercado que o cara ali aportando durante 4 meses, 3 meses, vai subir o capital dele tão rápido quanto, por exemplo, uma apólice de seguro bem feita, analisada ali para o perfil dele. Outra coisa que eu gosto de usar muito dentro dos meus planejamentos é sempre citar para o cliente que o seguro ele é um excelente aliado no planejamento financeiro. Eu digo até que ele é um dos pilares principais ali para um planejamento financeiro de sucesso, porque ele vem com essa parte da blindagem, vem com essa parte de alavancagem, principalmente tem que estar um seguro voltado para o perfil do cliente e, claro, eu enfatizo que é algo importante. A gente começou a adotar uma medida na nossa empresa, pessoal, para vocês terem noção, do cliente aquele que não adere a um seguro de vida, seja por indicação da empresa ou por algum outro que ele tenha contato por fora, a gente vai começar a aderir, ele assinar uma carta de compromisso comunicando para a empresa de que ele não tem nenhum tipo de seguro e não quis aderir a nenhum tipo de seguro por recomendação ou algo do gênero. Por que isso? Para poder fazer a blindagem também de segurança nossa da empresa, né? Porque um bom planejamento financeiro envolve também um bom seguro por trás. Desde que eu venho da área bancária, né? Alguns de vocês já sabem disso. Trabalhei dentro do Banco Itaú, dentro do Banco do Brasil também. E desde a área do banco, eu já tinha o conceito de que o seguro era um bom parceiro para mim. Claro, com o tempo você vai melhorando o seu conhecimento, sua apólice. Então, eu sempre tive, continuo tendo, e eu acho que eu vou morrer tendo um seguro aí sem precisar usar, se Deus quiser. Gente, é isso aí. Obrigado. Valeu, Marcelo. Nancy, só queria reforçar um ponto aqui, daqui, pela fala do Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Ô, Leandro, beleza? Eu lembrei de um gatilho bem legal que eu escutava, né? Que eu usava, aliás, com os clientes, que era o seguinte: uma pessoa, quando compra um carro, ela fica com uma preocupação absurda de não ficar nem um dia sem o seguro do carro, né? A pessoa sai da concessionária, ou já segurado o carro, ou ele não usa o carro até estar segurado, né? Então, uma preocupação absurda com o patrimônio, que é um bem, que é um carro, independente do valor que ele seja. Essa mesma preocupação que eu deveria ter com o carro, seria a mesma preocupação que você deveria ter de repente, você estar andando na rua, tropeçar e ficar 6 meses parado porque você, sei lá, ficou com um pino na perna, qualquer tipo de renda que você possa perder por causa de alguma doença que não estava coberta no seu plano. Então, tem tanta coisa que pode acontecer na nossa vida e, às vezes, a pessoa fica preocupada com o seguro do carro.
Então, muitas famílias que eu atendi, eu via que a única cobertura que ele tinha, que a família tinha, era um patrimônio que era um bem material, enfim, dispensável. Então, essa é a mesma preocupação que a pessoa tem que ter. Com um carro, por exemplo, deveria ter com família, deveria ter se acontecer alguma coisa com ele, com ela, com os filhos. Então, e por isso que os capítulos de uma gestão de risco, ela vai muito além do patrimonial. Tem também o patrimonial, mas vai muito além. E o impacto de uma renda, de uma perda de uma renda, de uma doença grave que não estava coberta, ela é muito pior do que algum bem material que você possa perder. Então, acho que esse era um gatilho que eu sempre usava, né? Queria ver Legal. também a opinião O Jansen, só complementando assim, uma última coisa do Leanderson que eu acho legal, eu sempre prezo, às vezes, para quebrar um pouco o paradigma dos clientes também, porque a gente vê que tem muito cliente que desconfia do seguro, fala que não precisa, isso e aquilo. Eu sempre uso muito também o seguro em vida, para mostrar para ele que não necessariamente você fala, eu morrer, deixa meus herdeiros que se virem, as pessoas que se virem. Eu já vi vários clientes falando isso para mim, aí não foi uma vez só. Mas então eu falei, cara, e se acontecer de você sofrer alguma coisa em vida e você sobreviver? A morte financeira é uma expressão que a gente usa muito nesse mercado de planejamento financeiro. Eu acho que é algo que impacta muito a vida. Então tem vários exemplos aí, a gente não precisa nem buscar muito longe, né? De pessoas, por exemplo, o Gugu, recente, né, veio a faltar e deixou uma apólice milionária para a família. E ele é um cara que, se for olhar o patrimônio dele, né, o Leanderson, a gente pode falar que a família não precisaria de uma apólice seguro, mas é um conceito muito bem enraizado aí, principalmente nas famílias ricas, que deveria ser aí transparecido para as outras classes também. Então, talvez abordar o seguro em vida, uma doenças graves, uma invalidez por acidente por doença, total ou parcial, um DIT, doença por incapacidade temporária, profissionais liberais, como o meu caso, tem um RC, responsabilidade civil para médicos, advogados, eu acho que engenheiros também cobram. Então, você tem aí como mexer em algumas possibilidades que pode atrapalhar a vida do dia a dia da pessoa, a acumulação dele ali, né? E até atrapalhar, quem sabe, no futuro, usufruir do que ele tinha conquistado. É isso aí, gente. Boa, Marcelo. Tiago já estava preparado ali. Vai lá, Tiago. Zé, estão me escutando bem aí? Estamos sim. Anderson e Marcelo vão pagar uma prenda depois, que estão tomando a palavra antes da... Furou a fila. Boa noite a todo mundo. Jansen aí, nosso maestro. Eu sou o Tiago, sou da Grana Justa. 60% dos meus clientes estão no Rio, então muitas vezes o Jansen diz que eu sou do Rio, mas eu estou aqui em Pernambuco, na cidade chamada Caruaru. Eu nem arrisco mais falar de onde você é, cara. Sabe onde eu... Minha chance de errar é muito grande, eu parei de falar. Mas nessa quarentena eu tô por aqui mesmo. Mas enfim, vamos lá. Se você ser bem dinâmico, eu vou falar de duas coisas, fugindo um pouco de seguros, que os meninos falaram muito bem aí. Então eu vou falar de uma coisa chamada disposição e capacidade. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Eu tenho um questionário pequeno que uma coisa é o seguinte, a disposição é o quanto o cliente está disposto a correr risco. Então pode ser que o cara não tenha nenhum dinheiro, mas ele quer colocar o pouco dinheiro que ele tem tudo em Bitcoin, por exemplo. E tem aquele cara que tem R$1 milhão e está tudo na poupança e ele não tem disposição para colocar o dinheiro dele no risco, né? Então, sempre nessa história, a capacidade sempre vai falar mais alto, porque a gente analisando o perfil dele, eu faço até 5 perguntinhas. Não é o seguinte, se ele tem meta de curto prazo, se sim ou não, se tem necessidade de liquidez de curto prazo, se está próximo da aposentadoria, então quanto mais próximo da aposentadoria, menos risco, né, ele deve correr. Se ele tem grande parte da renda dele alocada para dívida, né, financiamentos, então pode ser que ele tenha muitos financiamentos, e se alguma alteração do mercado vai deixar ele ansioso e desconfortável, ou seja, se a pessoa agora é funcionário público, não vai ficar ansioso, né, porque o salário do funcionário público está garantido, mas quem é dono de empresa, quem está na iniciativa privada, numa situação dessa, fica extremamente desconfortável. Então, uma coisa é o cliente estar disposto a correr risco, e outra coisa é ele poder correr risco. Então, isso é importante a gente fazer essa avaliação. Tá? E a outra coisa que eu quero falar é com relação a você não sair do jogo, né? É aquela coisa, agora, de março para cá, a bolsa daqui chegou a cair 50%. Então, se você caiu 50%, para você voltar ao patamar que era, você precisa ganhar 100%. Então, assim, se você apostou todo o seu dinheiro na bolsa, você quase sai do jogo, né? Então, e quem sai do jogo é muito difícil de voltar,
né? Então, é muito, muito importante você se precaver, dizer assim, ó, essa parte do meu dinheiro, realmente eu posso correr risco. Se a bolsa cair 50%, não vai alterar, eu não vou passar fome. Não é o dinheiro do pão e do leite, né? Que a gente fala, o dinheiro do pão e do leite você não bota na bolsa. Enfim, então, para complementar esse meu objetivo, eu acho que é isso. Analisem sempre a disposição do cliente e a capacidade dele, e a capacidade sempre vai prevalecer, e nunca aposte tudo, né, que seja o suficiente para você sair do jogo, se por caso você tenha uma crise dessa, né, que o corona nada mais é do que um cisne negro que ninguém esperava e mexeu com todo mundo. Então é isso, gente. Era isso. Valeu. Valeu, Thiago. E a Diana falou aqui que queria complementar também. Diana, complementa e para já também dar uma pitada de mais alguma informação, responde também se gestão de risco para o planejador financeiro se resume a entender o perfil de risco do cliente, entendeu? Como que essas coisas estão ligadas? Bom, boa noite a todos. Esse Boa é um tema noite. que eu gosto bastante, fui eu que sugeri, inclusive, para a gente abordar nesse meetup. Acho que é um tema muito pertinente para o momento que a gente está passando, né? E tudo que a gente vê aí de impacto na vida financeira das pessoas com Covid. Eu vejo a gestão de risco como uma coisa bastante ampla dentro do planejamento financeiro, né? Então, eu já vou responder sua pergunta, Janser, antes de colocar meus pontos aqui. Obviamente, não se resume a perfil de risco, né? Quando a gente fala de gestão de risco, a gente está pensando em todos os riscos que o cliente tem para a vida dele como um todo, né? Então, assim, qualquer tipo de desencaixe financeiro que ele possa ter dentro do plano da vida que ele quer viver, né, é um risco, né? Então, assim, aqui a gente fala de questões, por exemplo, profissionais, né? Questões de saúde, questões patrimoniais, a própria morte, né? E também os investimentos, né? Então, e tudo está conectado. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha em uma empresa e todo o investimento dela está dentro da empresa, em ações da própria empresa que ela trabalha, ela está multiplicando o risco dela. Então, a gente tem que conectar todos os pontos para poder entender o risco que essa pessoa tem na vida dela como um todo, né, considerando as 6 áreas do planejamento financeiro. Por isso também que eu não acredito, uma das razões pelas quais eu não acredito em planejamento financeiro segmentado, né? Isso é uma tecla que eu bato bastante. Eu acho que o planejamento financeiro sempre tem que ser completo, pois uma área também sempre se conecta à outra, né? Então, não adianta a gente falar de risco de morte sem olhar para a parte sucessória, sem olhar para a questão da longevidade, da previdência, de liquidez para pagar um inventário em TCMD, né? Então, tudo isso está muito interligado. Então, quando eu penso em gestão de risco, eu não penso no produto seguro. Eu vi que teve muita gente aqui que falou do produto em si, né? Inclusive, eu tenho uma opinião um pouco diferente aí de uma boa parte dos planejadores financeiros com relação à necessidade de ter sempre seguro dentro do plano financeiro. Eu acho que um seguro é sempre necessário, que é o seguro saúde, né? Então, o risco de saúde é um risco realmente muito alto que a gente tem, né? E pode sim dilapidar patrimônios, porque qualquer pessoa faz qualquer coisa para salvar a vida de algum familiar, né? Mas fora este risco, eu acredito, por exemplo, que um risco de morte ele pode talvez ser coberto com a liquidez que o cliente já tem, né? Que a pessoa já tem. Então, dependendo do patrimônio e de quanto esse patrimônio está disponível ou qual é a liquidez programada desse patrimônio, é possível que não seja necessário um seguro de vida, né? Qual é o tamanho da reserva de emergência dessa pessoa? E isso vai estar também ligado à necessidade dessa reserva de emergência com relação à oscilação de renda, oscilação de gastos, aos riscos profissionais, né? Então, tudo tem que ser analisado no todo, na minha opinião,
para entender qual é a necessidade de cobertura, né? Então, eu acho que sempre tem que começar tentando ter uma reserva de emergência, e se essa reserva não for suficiente, né, sim, é necessário ter aí produtos de cobertura para eventos que possam ser, vamos dizer, quantificados. Eu acho que o risco de saúde, ele é impossível de ser quantificado, é impossível você pensar o quanto você pode ter que gastar para pagar aí uma UTI de alguém, né? Mas outros riscos sim podem ser quantificados. E aí, complementando aqui sobre a parte do risco de vida, eu acredito que a melhor forma de calcular este risco é fazendo a projeção tanto de fluxo de caixa como de evolução patrimonial completa da vida da família, né? E calculando a necessidade a valor presente, consumindo também esse patrimônio aí que vai ser acumulado, né? Então, eu acho que não adianta a gente olhar só para a renda ou para gastos, por exemplo, descontar a renda projetada a valor presente e tá ok, né? Ou fazer a mesma coisa com os gastos. Não, eu acho que tem que olhar todo o balanço de fluxo de caixa junto com a evolução patrimonial projetada para entender qual é a necessidade. E a necessidade pode mudar muito dependendo do tamanho do patrimônio e da rentabilidade projetada para esse patrimônio, que vai depender também do risco que a pessoa toma nos investimentos dela. Então, não tem como ter uma desconexão de todos esses pontos para a gente fazer essa gestão de risco do cliente. Legal, Diana. Obrigado. Tá tudo interligado. E acho que essa visão holística, né, justamente é o grande diferencial do planejador financeiro. Perfeito. Walter também quer contribuir e eu já peço, Walter, para você emendar também a resposta à pergunta do Breno, se você puder falar um pouco na prática, né, ali no dia a dia, como é que é essa questão do planejador quando o cliente vem, né, e o planejador é que compara para ele custo do seguro de automóvel, as coberturas, como é que é isso na prática? Vai lá, estamos te vendo. Beleza, obrigado. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Ok, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre, e muito bom ouvir aí os colegas e amigos que me fazem sempre aprender mais. Obrigado a todo mundo pela oportunidade. Bom, quando a gente fala de seguro, emendando todas essas questões que foram abordadas e não querendo me repetir, que é difícil depois da Diana, né? Que a Diana é completa, é abrangente, mas vou tentar colocar alguns outros pontos lá. Além dessas questões, obviamente, de você tentar mitigar e reduzir esses riscos depois de analisados quais eles são, por meio, seja de uma reserva de emergência, seja de produtos de seguro, que às vezes cabem e às vezes não cabem, eu concordo, para tudo que for financeiramente representativo para aquele cliente, né? Porque se não for financeiramente representativo, ele não é um risco financeiro, ao menos. Uma coisa que a gente faz, sempre um prazer, Diana, uma coisa que a gente faz, inclusive na prática, já emendando as duas coisas, é tentar ter algumas conversas com o cliente que talvez ele não tenha o hábito de ter, notadamente com relação às incertezas do futuro. Assim, não importa qual é a gestão de risco que você faça, não importa quantos produtos de seguro você coloque, o futuro continua imprevisível e podem acontecer eventos que vão fugir ao planejamento. Aliás, a gente sempre fala também em planejamento financeiro, né? Você faz o planejamento financeiro, entrega para o cliente, no dia seguinte ele já está desatualizado, porque aconteceu uma coisa incrível. A vida aconteceu, né? E isso muda tudo. Então, ter a conversa com o cliente de que, olha, a gente vai fazer sua gestão de riscos, a gente vai ajudar nesse aspecto no outro e você vai ficar ali bem coberto de tudo que a gente consegue enxergar. É importante que você saiba que a gente, você, eu, ninguém, a gente não enxerga tudo.
O futuro é imprevisível. Lidar com a incerteza faz parte da vida. E quanto mais confortável você estiver ao lidar com essas incertezas, melhor você vai lidar com essa questão, inclusive, de ansiedade, para não sobrecarregar até as coberturas de seguro que forem contratadas. Então, acho que essa é uma conversa legal para ter. Olha, a gente vai fazer, mas não é uma blindagem, você está numa bolha e nada vai atingir suas questões financeiras. Sim, elas podem acontecer e muitas vezes não são previsíveis. Vocês citaram agora mesmo, né, a epidemia que a gente tem. Poxa, a epidemia ela é previsível no ponto de vista de que ela vai acontecer. Ela é imprevisível sobre quando e de que tamanho ela vai acontecer. Tipo um meteoro, né? Então, ter essa conversa acho que agrega muito. E aí, na parte prática, sobre essa questão de custos, ela é mais simples, né? A gente parte de qual é a necessidade do cliente, o que ele precisa mesmo, para depois buscar o que se encaixa naquilo, vendo se cabe no fluxo de caixa ou não do cliente, fazendo as adaptações necessárias para que ele tenha uma coisa que ele precisa, efetivamente, que vai ajudá-lo, e que ele possa adquirir, um pouco em linha com o que o Thiago Torres também falou. E queria só acrescentar, para não me alongar muito, num risco, que a gente também tem uma conversa com o cliente sobre isso, que é o risco do comportamento dele. Eu vou dar 2 exemplos muito claros. Um exemplo é daquele cliente que está na fase da vida, já indo para a aposentadoria, fase final, preparação para a aposentadoria, sai da empresa ou é saído da empresa, recebe ali um valor substancial vis-à-vis o patrimônio que ele acumulou durante a vida e resolve que ele vai empreender. E aí ele vai abrir uma franquia. O risco colocado nessa operação é imenso. E ele precisa saber, é um risco de comportamento da escolha dele. Não vai existir um produto de seguro para isso. E o outro exemplo que eu queria dar, esse muito mais comum, é o risco do comportamento do cliente quanto aos seus investimentos. Se ele não tiver um entendimento sobre o que é volatilidade, e um entendimento profundo, que seja além do que as suas emoções vão dizer para ele, ele vai, inevitavelmente, em momentos de estresse, ter um comportamento de medo, às vezes de pânico, que fará com que ele resgate esses investimentos no momento de baixa e tenha um perfil de investimento mais conservador do que tinha antes. E aí, pegando o exemplo do Thiago, se caiu 50% e ele tem que recuperar a partir daí 100%, imagina recuperar isso com renda fixa, né, que é o que as pessoas normalmente vão. Então, esse risco de comportamento é o que eu queria acrescentar e que vale enormes discussões com os clientes, além da conversa sobre a perspectiva humana de, olha, o futuro é incerto, a gente não consegue controlá-lo, lide com isso, porque é isso que a gente tem que fazer. Beleza? Valeu, Walter. Excelente, cara. E eu sempre, né, numa conversa, palestras que eu dou de educação financeira, e ali com o meu cliente mesmo, eu sempre falo, olha, eu já tô te avisando, hein? Vão acontecer imprevistos na sua vida que você tem que se preparar. Então não vale você dizer que não sabia. Eu já coloco isso como condição. Né? Não vale você dizer que não sabia, porque eu já estou avisando. Vão acontecer imprevistos e a gente tem que se preparar para eles. Combinado? E aí isso, né, cai a ficha. Tipo, é mesmo, né? Parece uma coisa tão óbvia, mas você tem que dizer, né? Porque é isso que você falou. A gente não sabe quando e não sabe o tamanho, mas que a gente sabe que vai acontecer coisas fora do nosso controle, isso é fato, né? E é bem bacana essa discussão mesmo. E valeu, Walter, e eu vou pegar um gancho nessa bola que você deixou quicando aí sobre o risco de comportamento do cliente. Então, o Henrique, ele falou que queria complementar aqui. Henrique, se você puder complementar também, como é que a gente traz consciência, né? Como é que vocês na HC fazem aí, trazer consciência pro cliente sobre o
comportamento dele e como esse comportamento dele traz risco para o plano que está sendo construído. Ótimo. Vai lá. E aí as outras empresas quiserem complementar sobre essa parte comportamental do risco, acho que vale uma discussão bacana aí. Legal. Obrigado, Janfer. Bom, meu nome é Henrique Carcerelli, sou aqui da HC de Curitiba, né? Somos uma equipe de planejadores. Eu acho que para responder essa pergunta vai muito das heurísticas, né? Que a gente trata para ensinar o cliente que elas existem, que todos nós temos, e eles precisam entender a aversão à perda, eles precisam entender que sim, há uma representatividade de algum documento que ele leu há pouco tempo, que existe o efeito manada, que, meu Deus, aquela coisa da bolsa vai derreter e eu vou chegar, eu investir lá, enfim, 50 mil e vai chegar a zero. Então, acho que a educação financeira é a maior resposta, inclusive, para uma das perguntas em que, deixa eu ver, o Roberto colocou aqui, que eu estava lendo, inclusive. Ele perguntou como migrar os fundos de menor volatilidade para uma maior volatilidade sem expor o meu cliente ao risco. Cara, falar a real, na minha opinião, a resposta para isso aí é educação financeira. Você educando o teu cliente, e aí que é uma das grandes partes do planejador financeiro, não é ele simplesmente tomar a decisão para o cliente e falar, faça isso e pronto, porque eu sou profissional, você deve seguir meu caminho, mas ensinar a importância disso. Então, por exemplo, você ensinar para ele o que é uma volatilidade e que não há você simplesmente aumentar o teu risco sem mexer em nada ou no prazo, né? Aumentar o teu retorno sem mexer ou no prazo, no caso de um CDB com vencimento para 2025, ou no risco. Então, assim, eu acho que vale muito uma conversa, vale explicar, vale sentar com o cliente e expor realmente assim todas as cartas na manga que existe e escolher junto com ele, ver o que é o perfil que mais vai adequar. Então, assim, eu vejo que esses riscos eles podem ser mitigados, podem ser explicados com uma boa educação financeira. Por isso que a gente vira um professor, né? Vira literalmente alguém que vai pegar na mão, vai ensinar. Acho super importante. Eu queria fazer um gancho aqui para os outros planejadores, que é algo meu, interno, que a gente vê muito aqui em Curitiba. Queria ver se nos outros estados você sente. Que, bom, como vocês sabem, existem os life planners, né, que trabalham diretamente com a gestão de risco. E eu sinto que, às vezes, eles têm muita gestão de risco, mas pouco planejamento financeiro. E aí vai minha pergunta para vocês, quero que vocês também me ajudem a responder. Gente, eu vejo muito life planner vendendo seguro de vida como investimento, sem ver realmente o fluxo financeiro do cliente. Então, eu já peguei muita gente ali pagando seguro quase 30%, 40% da renda da pessoa, achando que ela ia se aposentar bem, né? E até explicar que seguro de vida não é investimento, que sim, pode ser um seguro resgatável, mas são funções diferentes. Então, Life Planner, tá, Vinícius? Life Planner eles denominam Life Planner as pessoas que vendem seguro de vida, né? Então, empresas grandes aí como MetLife, Prudential, no geral, enfim, elas acabam denominando Life Planner aquele vendedor, tá? Então, assim, eu só tenho essa certa dificuldade, gosto muito de seguro de vida, estou aqui apoiando todo mundo. A Diana falou exatamente o que eu penso, que gestão de risco não é só seguro de vida, mas, enfim, eu queria trazer essa demanda minha, tá, para expor aí ao grupo. E o que vocês acham sobre isso? Eu queria muito ter essas conversas mais francas com alguns life planners, assim, porque às vezes eles desviam. Não estou falando que todos são assim, tá, gente? Mas a gente acaba pegando vários aqui em Curitiba que eles querem engatar no cliente de qualquer forma, querem realizar a venda e acabam, né, deixando o produto deles como investimento, como, enfim, ajuda futura. Puxa, então é complicado. A gente tem que acabar fazendo o trabalho de explicar. Então, o que vocês me dizem aí? Legal. Bom questionamento, né? Provocação para esse tema. E eu vou chamar o Caco. Ele me chamou no particular aqui. Depois o Thiago, né? Para voltar para comportamento. Caco, até sobre essa questão, né? Do Life Planner. Você consegue explorar um pouco isso também? Boa noite, todo mundo. Boa noite.
Consigo, né? Eu tinha falado para você que podia me chamar, não precisava ser uma bola de curva, assim, né? Mas tá tudo certo. Mas eu sei que você domina bem essas, então foi para você. Não, tá certo. Cara, o Life Planner na verdade, é um vendedor de uma seguradora, né? Da Prudential, como colocaram aqui, como eles se denominam, né? Então, não é necessariamente um planejador financeiro. A gente teve life planners que viraram planejadores financeiros, temos um na equipe, por sinal, o Eduardo Zilli, que é um excelente planejador financeiro, que tem muita bagagem, obviamente, de seguros. E acho que isso, sim, bons e maus profissionais estão em todo lugar, né? Estão no mercado financeiro, estão em agente autônomo, estão na Prudential, estão em bancos, em consultores, em qualquer lugar, arquiteto, médico, né? Então você tem gente que é ética, tem gente que não tem gente que, enfim, de todo lugar. Também já peguei vários casos assim, né, de clientes que falam, não, poxa, eu não tenho um seguro, mas eu tenho uma previdência. E quando você vai ver lá, é um Vida Universal, né? E que foi produtos mal vendidos, né? A verdade é essa. Falta muita educação financeira para o cliente, falta o cliente muitas vezes se interessar pelo tema e estudar também, né? Mas esse é um papel nosso de cada um, né? A gente vai ter que ir desarmando essas armadilhas à medida que elas vão surgindo, da mesma forma, né? O idoso que vai na agência e vende um PGBL para ele. Então, sim, infelizmente isso faz parte da nossa vida, né? A gente tem que lidar com isso e mostrar para os clientes que infelizmente foi uma compra mal feita. Assim como o cara, sei lá, comprou um sofá que não cabe na sala. Cara, sinto muito, o vendedor te vendeu errado, né? Tem coisas que assim, eu não posso, né, você me chamar para colocar a tranca depois que o ladrão entrou, como acho que alguém já colocou aqui no chat, né? Depois que bateu o carro, né, você veio comprar o seguro, é complicado. Mas a boa notícia é que ainda tem muita gente sem seguro, ainda tem muita gente desconfiada. Isso tem um motivo, até muito pouco tempo na história de mercado financeiro brasileiro, né? Até, sei lá, 10 anos atrás, 7 anos atrás, os seguros de vida que tinham no Brasil eram, em geral, muito ruins, né? Eram seguros que não pagavam, eram seguros que a pessoa não conseguia receber, né? Enfim. Isso veio mudando rapidamente até, muitos seguros novos aparecendo agora, inclusive, são espetaculares, cada vez mais parecido com os seguros lá de fora, que são os seguros que, obviamente, por terem 100 anos de história, já incorporaram uma série de atributos que agora as companhias estão conseguindo colocar aqui, que não é culpa só das companhias, também tem uma educação da própria SUSEP, né, de entender as necessidades, entender o que faz, e tem toda uma questão de sistemas das empresas também para poderem colocar novas ferramentas e novas características dentro dos seguros que fazem muito sentido para os clientes e que são muito benéficas, né? Agora, uma coisa só que eu queria colocar uma opinião aqui em relação a várias das discussões aqui, eu concordo com várias colocações, nem tanto com outras. Eu trabalhei, a Diana sabe disso, né, que ela me conheceu na minha vida pregressa, a gente trabalhou na mesma área, e que o Marcelo, o marido dela também, e tudo mais, né? A minha vida profissional, basicamente, foi trabalhando com riscos, né? Quando eu trabalhava em banco, eu trabalhava em mesa de derivativos, e era basicamente entendendo riscos dos clientes de petróleo, de taxa de juros, de câmbio, de ouro, de ações, o que quer que seja, e procurando formas de cobrir, né? Então, eu tenho uma cabeça muito voltada para riscos mesmo, já me atrapalhei, tem alguns momentos da carreira, porque às vezes as pessoas vendo as oportunidades, eu falei, cara, mas espera aí, onde está o risco? Né? E daí me chamavam de nuvem negra, né? Você só traz a má notícia, né? Mas eu acho que assim é uma coisa muito importante. Se não tem alguém olhando para o risco e ele acontece, já era, né? Foi para o beleléu, né? Você pode quebrar a família, quebrar uma empresa, quebrar um país, né? Então, eu acho que é muito importante fazer isso. E para mim, agora não me lembro quem falou, mas a principal noção mesmo é entender aonde está o risco, medir, na medida do possível, quanto é o risco. Achei qual que era.
Pessoal, cuidado com o microfone aí quando fica aberto, hein? Principalmente Como se tiver temos filho quase por 100, perto. quando temos quase 100 pessoas online, fica difícil ir um a um aqui para descobrir qual que está aberto. Vai lá. Não, tranquilo. Não, e daí é isso. Tem, assim, a maioria dos... Nenhum risco você consegue, eventualmente, mensurar ele por completo. Você nunca vai ter uma medida exata. Saúde, muito menos. Mas você consegue ter alguma medida, né? Então, assim, e daí, para mim, é sempre o principal é o cliente ter consciência do risco, entender quais são as proteções possíveis, se é que existem, quanto custa se proteger, se não se proteger, qual é o tamanho do risco, e daí ele decide, né? Eu tenho um monte de clientes que não têm seguro de carro, porque falam, cara, se me roubaram um carro a cada 7 anos, tá bom, eu prefiro do que ficar pagando seguro. Ok, é uma decisão, né? E a gente tem que respeitar. Nosso papel é alertar, nosso papel é trazer a discussão para a mesa, né? É fazer o que a gente precisa fazer. Acho que foi o João que falou, né? Do cliente assinar ali e falar, olha, eu estou ciente do risco e eu topo corrê-lo, não quero contratar proteção. A gente já viu empresas dos Estados Unidos fazendo isso também, né? Não sei se o mercado brasileiro aqui, o cliente está preparado para isso também, mas eu concordo com a abordagem. Nos Estados Unidos, já teve planejamento financeiro que foi acionado pela família, né, de um decujus, né, de um falecido, falou, peraí, o cara tinha um planejamento financeiro com você e ele não tinha seguro de vida, como assim? Que espécie de planejamento que você fez? Por que você não cobriu isso aqui? E daí, se o cara falar, olha, a gente cobriu, mas não, ele decidiu não comprar, né? Se não tivesse documentado, etc., a gente sabe ouvir o caso nas nossas viagens lá com Tobias e tudo mais, que isso já aconteceu. Então, acho que é uma boa medida. Eu amo esse assunto, poderia ficar aqui falando a noite inteira, então vou me calar. Valeu, Cacô. Tiago tá na fila aqui para falar também. Vai lá, Tiago. Opa, vamos lá. Vamos lá. Seguinte, eu vou falar de comportamento, né? Então, eu trouxe aqui 4 comportamentos de 4 clientes. Um deles era o seguinte, era um cliente meu aqui de Caruaru, que ele tinha muitos imóveis e tal, sempre gostou de ter um financiamento e não tinha caixa, tá? Esse cara não tinha caixa, todo o dinheiro dele estava imobilizado e tal. E a gente foi conversando e a gente chegou a uma conclusão de que ele deveria fazer um caixa e tal. E quando eu encontrei, eu falei com ele agora na pandemia, e ele disse, Thiago, todo dia eu me lembrava de você e das nossas conversas do caixa, porque agora ele é vendedor, a venda dele caiu muito e ele estava impactado com isso, né? Então, como nosso trabalho fica na cabeça das pessoas, e eu fiquei super feliz, apesar dele lembrar de mim numa situação dessa, mas é para isso que a gente está aqui, né? Outros 2 clientes eram clientes muito ansiosos e era muito engraçado que é o seguinte, nos pronunciamentos do presidente Bolsonaro, quando terminava o pronunciamento, eu já esperava meu telefone tocar, porque eles ficavam desesperados. Tiago, e agora? O dólar vai para R$20, não sei o quê. Eu disse, bicho, calma, não é assim não. Desliga a televisão, vai ler outra coisa, vai beber de outra fonte, que o mundo não está acabando assim desse jeito. Então, nessas horas, a gente também é um porto seguro para eles, então é importante a gente ter, né, a gente não está envolvido emocionalmente muitas vezes na decisão, então esses 2 clientes ansiosos. O outro era um cliente meu que era muito conservador, tinha medo de bolsa, e por mais que ele me mandasse mensagens dizendo, hoje eu perdi R$130 mil com essa queda da bolsa. Aí eu sempre, aquele trabalho de convencimento, cara, é longo prazo, o investimento a gente está numa maratona, não é corrida de 100 metros, essa crise é uma corrida de 100 metros, vai passar, enfim, e ele vai deixar, né, no próximo mês ele já viu que abriu, performou melhor, então a perda foi menor, então assim, coisas que com o tempo, esse cara que era extremamente ansioso e vendia na queda, agora ele já está educado. E o último é um cliente meu que só tinha capitalização e hoje está na bolsa, e ele que me disse que quer correr mais risco. Como eu sei que é um cara mais cauteloso, eu disse, cara, vamos com calma, você está aqui com 30% de bolsa? Não, ele disse, não, mas eu posso, Thiago, eu posso correr mais. Então, ele está com um apetite de mais risco. Então, são 4 perfis aqui, assim, distintos, mas que o trabalho da gente faz toda a diferença, né? E isso é super, assim, satisfatório da gente contar depois, quando a gente vê numa crise dessas os gatilhos funcionando, né? As coisas funcionando. Então é isso. Vai lá, Leanderson, prometi ser breve.
Vamos lá, legal. Valeu, Thiago. Bom, só queria complementar o tema com relação à provocação do Henrique, da HC, do Life Plan, enfim, ou do profissional. E aí lembrar, conectando com o que eu falei logo no início aqui do Meetup, que a indústria ela vem evoluindo naturalmente, né? Então, primeiro, acho que é importante todo mundo aqui, né, planejadores financeiros, todo mundo que está envolto nesse mercado, de ter uma visão menos, talvez, segregadora e mais integradora, né? Não tem profissional, não tem algum segmento, algum tipo de profissional bom ou ruim. Como o Salviniano Caco falou, tem profissional ruim, tem profissional bom, profissional ético, não ético. Mas se a gente for olhar o mercado, é natural que há décadas atrás, de novo, década de 60, 70, nós tínhamos uma indústria forte de produtos, independente dos produtos financeiros, riscos e investimentos, e particularmente o produto de risco é um produto complexo. Por isso que lá no passado, esses profissionais que trabalhavam representando essas seguradoras, eles tinham realmente um nível de profundidade no atendimento, no relacionamento, para entender a família, maior do que os demais, né? Então, justamente pela complexidade, principalmente quando fala de vida e as discussões que tem que ter, não são discussões simples, né, e óbvias, e é por isso que também, conectando na parte comportamental, o quanto que esse profissional, empiricamente, lá no passado, já estava mais preparado do que talvez os demais para poder colocar alguns temas difíceis para a família. Então, essa indústria de produtos, que depois começou a vir para a indústria de distribuição. Então, um profissional, em vez de representar uma seguradora e aquele produto que é necessário para aquela família, ele começou a representar várias seguradoras, então várias instituições. Então, tem agora um leque de produtos e aí, ainda assim, trazendo um produto complexo para a família, mas sempre no âmbito consultivo, né? Numa venda consultiva, no final ele acaba sendo remunerado pela instituição, né? O commission base e por aí vai. E depois de um tempo, aí sim, década de 90 para cá, inclusive mais recente, 80 para cá, e no Brasil eu diria que nos últimos anos para cá, vem se intensificando de fato um serviço fiduciário, onde você de fato começa a advogar para o seu cliente, entendendo a necessidade de uma maneira neutra, e aí sim ajudando ele ou não a ir buscar os produtos, através de um distribuidor ou indo direto na instituição, na seguradora. E aqui eu não estou falando nem de modelo se é comissionado, se não é, se também recebe por isso ou não, mas dizendo que são profissionais diferentes e cada um tem a sua função. Porque se eu sou pago pelo meu cliente para fazer toda a análise, tudo isso que a gente está falando aqui, mapear a necessidade de riscos do meu cliente, e aí, como eu coloquei ali no chat, entender quais são os instrumentos que eu consigo utilizar para poder justamente implementar essa política de risco, essa estratégia, eu vou precisar do outro lado, normalmente, de um especialista, seja o corretor, que vai entender quais são os instrumentos do mercado, qual que é o melhor modelo, ou, de repente, o especialista daquela própria instituição. Então, acho que é importante a gente entender qual que é a posição de cada profissional, não julgar, não pré-julgar, não falar que todo corretor é ruim, não falar que o cara que está representando a seguradora faz um trabalho ruim. No final, ele está fazendo o trabalho dele, que ele tem um produto complexo, que é particularmente de uma instituição, que ele vai ofertar. Se você não acredita nesse modelo, aqui acho que provavelmente quase todos aqui têm uma visão muito clara do fiduciário, que está do lado do cliente, por isso que a gente escolheu ser planejador financeiro, você vai precisar em algum momento desse especialista, né? Assim como você vai precisar em algum momento sentar com o gerente do banco, do seu cliente, para conversar sobre algum tema do banco, ou com o alocador de investimentos dele, seja um consultor fiduciário, seja um gestor patrimonial, que por ventura acaba sendo fiduciário também, seja um assessor de investimentos que é comissionado. Então, nosso papel, eu sempre falo, se preocupar de a gente fazer o nosso papel realmente, de fazer todo o mapeamento, de ter o desenho pronto, de acordo até com as premissas, os preceitos de excelência do CFP, e a partir disso, aí a gente buscar, até trazendo no princípio de competência do CFP, um profissional, um especialista, caso a gente não seja especialista, ou no nosso modelo de negócio, nós não tenhamos a habilitação, não escolhemos ter a habilitação, para evitar, enfim, conflito de interesse, seja o que for, para poder vender esse produto. Então, só para colocar esse panorama, e porque, de fato, quando a gente fala de riscos, diferente de alocação de ativos, a gente tem um passinho a mais importante ainda, a questão comportamental, porque a gente realmente vai trazer temas que não são, vamos dizer assim, cotidianos, temas que não são simples, né? As pessoas não vão querer falar de problemas, como o Caco falou, a nuvenzinha negra, mas esse profissional vai ter que falar, e aí a parte comportamental fica ainda mais evidente, né? Acho que é isso. Pessoal, só vou me despedindo aqui, né? Então, falei que ia ficar meia hora, tem uma horinha, eu vou ter que saindo do protocolo, mas desejo aí um final de Meetup bom para todo mundo e discussão riquíssima.
Que bom que fica gravado para depois a gente ir revendo mais vezes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Legal, Leve. Valeu, obrigado. E brasileiro é vida louca mesmo, né? Tudo que a gente está discutindo aqui como planejadores financeiros é justamente tentando encaixar na cabeça, né, dos nossos clientes, dos brasileiros, a importância desse tema, e até muitas vezes somos taxados como chatos, né? Ou éramos, talvez, falar de reserva de emergência, né? Tanto é que essa é uma marca registrada, né, do planejador financeiro. Era aquele profissional chato que falava, não adianta você me perguntar sobre rentabilidade. Primeiro a gente precisa formar a sua reserva de emergência. Ah, mas preciso juntar 6 meses do meu salário numa poupança, numa coisa que não rende nada para olhar para a liquidez, né? E né? A gente sempre bateu muito nessa tecla. Então a pergunta que eu quero lançar agora para as empresas aí tem a ver com a pergunta do Vinícius, né? Como é que vai ser a cabeça do brasileiro agora, vocês acham, para esse tema, né? Porque agora vem aquela ansiedade de sair correndo e fazer seguro de tudo. Ainda vale a pena? Teria que fazer seguro ou já era? Passou da hora, né? Perdeu o bonde. E mais do que isso, então eu quero extrapolar um pouco esse pensamento. Vocês acham que essa preocupação momentânea, né, dos clientes em fazer seguro é só de agora, vai passar? Ou vocês acham que esse é um novo comportamento que vai se tornar um novo normal aí na nossa sociedade? O brasileiro vai deixar de ser tão, né, olhar para a rentabilidade e tal, e vai realmente começar a olhar mais para a sua gestão de risco e talvez até escutar melhor essa questão da reserva de emergência daqui para frente. E aí, quem quer começar? Legal. Acho que a Sônia, desculpa, eu não acompanhei tanto o chat aqui. A Sônia falou que quer falar. Sônia, pode falar então. Eu vou acompanhar o chat, ver se mais alguém, e a Diana também. Vai lá. Alberto, tá ouvindo? Estamos te ouvindo sim. Você consegue pôr sua câmera? Consigo, mas não é de todo legal. A gente já te viu, Sônia. Você abriu a câmera sem querer umas meia dúzia de vezes aí. Nossa, nem Vai me lá. fala. Com esse frio, né? Não, eu queria colocar 3 coisas aqui. Primeiro, que é claro, a educação financeira, acho que ela é base, né? O cliente que conhece um pouco, você já olha e vê que mudança que ele tem no comportamento, nas coisas que ele tem que cuidar. E a questão do comportamento, você consegue nessa pós-pandemia ou durante a pandemia, né, que a gente não passou por ela ainda, conhecer verdadeiramente qual é o perfil do cliente. O perfil só aparece agora, né? Porque antes, como a gente vinha num range muito positivo de bolsa, muito positivo dos mercados, isso não aparecia, né? O risco não aparecia, o risco da carteira. Então, quando começaram as perdas, seja em bolsa, seja nos juros, né? Principalmente nos juros, porque muita gente vive de renda, então sentiu exatamente o que é. Então, complementando e falando da sua pergunta, eu acho que é uma mudança de comportamento daqui para frente total, né? Principalmente reserva de emergência, né? Cash é rei, cash é king, né? Então tem que ter, eu acho que todo mundo entendeu essa lição. E a outra coisa é que as pessoas que têm recurso, né, têm recurso guardado, têm dinheiro investido, isso já é um risco, então ela tem que fazer seguro, né? Seguro faz parte. Quando você tem uma carteira de investimentos, seguro faz parte, tem que segurar esse valor. Eu acho que muita gente, muitos dos nossos clientes lembram da época do Collor, está falando dos anos 90, não está tão distante assim. E lá, o seguro de vida e a previdência acabou ficando fora, né? A previdência porque ela era vista como uma sobrevivência e o seguro porque o seguro não foi alcançado, né? Não tinha como você tirar o dinheiro da pessoa porque ela estava com seguro de vida ou qualquer outro tipo de seguro. Então, acho que são essas coisas que a gente tem que olhar e observar, mas eu acho que tem uma questão de comportamento daqui para frente que a gente vai ajudar muito, né? Esse é nosso trabalho, é isso. Legal, Sônia, obrigado. Diana?
quer complementar, vai lá. Só abrir a câmera. Vamos lá. Estamos te vendo. Eu vou Vamos ser lá. mais rápida dessa vez, tá, Jansen? Tranquilo. Eu acho que vai ter, sim, uma mudança comportamental grande. Eu já percebo uma conversa muito diferente, né? Eu vou dizer que, assim, eu tinha vergonha de falar de reserva de emergência, de tanto que eu falava desse assunto. Eu falo muito desse assunto. Eu realmente sou muito focada na gestão de risco, apesar de falar que de afirmar que eu acho que não é todo mundo que precisa de seguro de vida, tá? Especificamente desse produto, eu acho que não é todo mundo que precisa. Eu acho que o patrimônio pode comportar, mas realmente eu olho muito para todos os riscos dos clientes e eu sou muito chata com esse assunto de reserva de emergência. E a gente tem clientes na Atimo, não necessariamente todos os nossos clientes têm tanta liquidez, tá? A gente tem clientes que têm patrimônio grande, mas esse patrimônio não necessariamente é líquido. E muitas vezes estão em participações societárias ou está imobilizado, né? E as pessoas não têm consciência de que a constituição patrimonial dessa forma e líquida em renda variável é já um fator de risco, né? Então, ela já tem uma carteira arriscada e muitas vezes estão muito focados na questão da rentabilidade, né? Da performance da evolução patrimonial e não querem ter a liquidez necessária. Então, assim, a gente tem muitos clientes falando que agora entendem por que a gente é tão chato com o assunto de reserva de emergência. A gente tem, inclusive, um modelo de cálculo para reserva de emergência que a gente disponibiliza o quanto antes, assim que a gente consegue ter ideia do histórico de fluxo de caixa do cliente, né? Então, esse é um dos primeiros tópicos que a gente aborda. E tem gente que fica bravo, tem cliente que fala que fica muito bravo, fala assim, não, eu não quero deixar todo esse dinheiro em Selic. E hoje em dia falam, poxa, agora eu entendi, né? Porque vocês são tão exigentes com esse assunto da reserva de emergência. Então, assim, eu acredito sim que vai ter uma mudança comportamental, as pessoas realmente entenderam o que é um problema sistêmico, o que é um problema geral que atinge todo mundo, né? E agora a gente também vai ter mais suporte aí, mais exemplos reais para explicar isso para os clientes, né? O que é ótimo, né? Então, muita gente que vivenciou isso vai conseguir seguir melhor as recomendações, porque no final acaba sendo um trauma, né? É isso. Valeu, Diana. Legal. E eu vou ler um comentário aqui do Alan, bem legal, né? Na opinião dele, tem o viés da recência que vai atuar na cabeça dos brasileiros, que é daquela coisa recente, né? Mais o viés da aversão à perda e, portanto, um novo comportamento através de uma nova mentalidade começa a se formar. O brasileiro não será mais o mesmo. Legal, Alan. Bacana esse seu pensamento aqui. Várias pessoas aqui no chat discutindo sobre isso. Alguém mais quer complementar? Eli, vai lá, Eli. Depois do Marcelo. Vai lá. Se vocês puderem aproveitar e já pegar o gancho de alguma pergunta aí do chat, fiquem à vontade. Tudo bem? Boa noite. Ô, Jansen, primeiro eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, eu estava atendendo uma cliente e, por incrível que pareça, foi a primeira cliente da minha vida que eu falei, você não precisa de nada de proteção de risco. Olha, porque é um caso que está muito... Mas esse assunto foi o que ela fez ela te procurar. Ela queria medir se estava tudo certo. Ela queria saber se ela tem coisas para melhorar, né? Se está tudo bem com a vida financeira dela. Parece que está, mas ela fica com aquela sensação de que está numa zona de conforto. Então, a hora que você faz todo o planejamento, o ponto dela não era riscos. Riscos está super bem coberta. Eu falei, você está coberta, legal. Você não vai deixar impacto nenhum para as pessoas que ficam, mas você está precisando cuidar do dinheiro, né? Dos investimentos, tá? Não está legal a carteira como ela está agora.
e eu me atrasei por conta disso. Mas acho que eu me perdi um pouco nessa pergunta atual que você está colocando na mesa, né, em pauta. Você pode só me reforçar um pouco? Se você quiser já partir para a próxima, que teve aqui o Gustavo, né? Ele colocou uma pergunta aqui, que ele percebe que a venda de produto é mais objetivo. Quando educamos, colocamos a responsabilidade do sucesso ou fracasso na mão da própria pessoa. Instruímos, mas quem decide é o cliente. Perguntou o que a gente acha, e mais para baixo depois tem uma questão do André também, se essa mudança de comportamento vai ser em todas as classes sociais, e da Daniela, já vou aproveitar e fazer todas que eu estou lendo aqui, porque o Marcelo pode ir em cima também, se a questão de reserva de emergência substitui a questão de necessidade de seguros. Tem clientes que acham que reserva de emergência já seria o suficiente, não precisaria de seguros. Como que fica isso? Esse é o tipo de dúvida que bate a nossa porta, né? Chega até nós e mostra o quanto as pessoas são muito leigas a respeito de finanças pessoais. A questão de educação financeira, eu gostei do que o Caco falou, de que o nosso trabalho pode até ser mal interpretado por eventuais sucessores, né? Então, é importante que a gente documente que todas as decisões finais, quem está tomando é o nosso cliente. Nós somos aí veículos, né, para colocar todas as alternativas à mesa e o cliente vai tomar a decisão que ele julga que cabe no bolso, porque seguros tem a ver com orçamento, né? Você vai ter que pagar aquele prêmio pelo risco mensalmente ou periodicamente. Então tem que ver se cabe no bolso e se o cliente está preparado para aquele assunto ou não também e contratar esse seguro. Cabe a nós reforçar, sim, a educação financeira, e falar de seguro é um pouco difícil, porque no aspecto comportamental, como eu já falei, acho que em algum outro meetup, eu já tive clientes que me disseram assim, lá vem você com esse papo macabro, você vai me matar de novo, né? Eu falei assim, não estou te matando, mas a vida é assim, um dia a gente vai embora. Mas é muito macabro para mim esse assunto, né? Então eu senti que ele não estava preparado, eu tive que esperar. Depois de um tempo ele falou, agora eu estou preparado para falar disso, você pode falar, que agora eu estou preparado. E realmente, para ele estava sendo muito pesado aquele assunto. Então a gente tem que achar formas de colocar isso em pauta, colocar isso na mesa, para o cliente refletir, né, entender a importância e aí tomar as decisões dele. Então, você vai, nesse momento, por exemplo, do coronavírus, está muito latente, né? Se você falar para a pessoa, amanhã, se você não estiver aqui, como é que fica a tua família? A pessoa, nossa, é verdade, nunca parei para pensar, né? Fica um problemão. Fica, e é isso que eu vou calcular aqui para você, qual o tamanho do problema, né? Então, a gente calcula e fala, olha, você deveria ter uma cobertura de pelo menos 500 mil reais, de pelo menos 100 mil reais, 1 milhão, vai depender de cada caso. A gente faz esses cálculos, o planejador financeiro faz esses cálculos. E o cliente confunde muito essa reserva de emergência como sendo o que vai dar esse apoio num impacto como esse, que é o de vida, né? Você perder a sua vida e deixar aí um legado. Então, essa reserva de emergência, geralmente ela está investida em um investimento de liquidez diária, no fundo de investimento, um papel, né, um CDB, e isso vai tudo a inventário, vai ficar travado até sair inventário. A gente sabe que tem inventários que saem em 3 meses, tem inventários que demoram 7 anos, então vai depender muito da complexidade de cada caso. E a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar holístico para entender o tamanho do problema que a família pode enfrentar caso essa pessoa venha a faltar. E, logicamente, que seguros não é só falar de morte, é também falar de bens, né? Então, às vezes você demora anos para conquistar um imóvel, anos para conquistar o carro do seu sonho, né? Os bens que você tem, e se isso não tiver segurado, pode também ter um grande furo na água, né? Um grande tombo financeiro aí
no patrimônio de uma família, de uma pessoa. Espero ter respondido todas, hein? O Jean, você me deu uma grandona para responder. Já emendei 3 em uma aqui. Marcelo, quer contribuir? E, pessoal, tô lendo o chat aqui. Se mais empresas quiserem responder alguma dessas dúvidas especificamente, da Daniela, também do André, o Gustavo ali de cima, fiquem à vontade, hein? Vai lá, Marcelo. Eu não sei se eu peguei todas, mas eu vou tentar. Eu anotei aqui para mim não esquecer também, que eu vi que foram muitas aí. Mas assim, pessoal, eu lembro até que você fez uma, né, o Jansen, da questão se vale a pena fazer o seguro e tudo mais. Eu tive até um caso recente de um cliente que me perguntou dessa mesma forma, né, Marcelo, vale a pena fazer seguro agora, nesse período pandêmico, considerando que já está acontecendo, eu não tinha me prevenido antes, você tinha me alertado, e agora, o que eu faço? Eu acho que o tempo inteiro vale a pena você avaliar o seguro como um bom parceiro, independente, as 3 maiores seguradoras hoje, que é a Prudential, MetLife e a Mongeral, elas estão cobrindo riscos aí com algumas observações, claro, umas com prazo maior, outras com prazo menor, mas elas estão cobrindo aí sim essa questão pandêmica, então vale aí uma ressalva para a pessoa procurar boas seguradoras para estar do lado dele. E também não só pensando na questão, por exemplo, de bati meu carro, eu posso contratar depois. O seguro vale a pena sim, com certeza, porque se pensar na parte patrimonial, igual a Eliane falou agora, às vezes você demorou quanto tempo para comprar aquele bem, aquela casa, contratar um seguro patrimonial para incêndio. Eu sempre tive na minha casa, né? Porque eu via, dentro do banco, eu via clientes ali acionando o seguro para questão de incêndio. Eu ajudei um cliente, um senhor bem simples na época, a acionar uma questão de incêndio do quarto dele que pegou fogo. Ele recebeu na época 35 mil reais, isso foi em 2016. Então, assim, naquela época era uma grana que ajudou bem para ele, sabe? Era uma pessoa simples. E, poxa, ele tinha pagado no fim de um ano, acho que nem 300 reais numa apólice de seguro. Então, assim, para aquele senhor, eu te garanto que nunca mais ele cancela o seguro. E a partir do momento que você se sente que você está mais seguro, protegido, não só pela parte de ter uma boa apólice, de estar bem planejado, de ter uma boa reserva de emergência, de ter sua vida financeira planilhada, cara, o caminho é esse, não tem como escapar. Eu acho que essas mudanças de comportamento, igual foi feita essa pergunta, né, já respondendo a segunda pergunta, eu acho que elas vão ser cada vez mais latentes no dia a dia nosso. Tem clientes aí que estão super abertos a conversar sobre essa parte de seguro, vendo esse processo pandêmico, essa crise sanitária que a gente está passando. Aquela pessoa mais fechada até a mais aberta está disposta a ouvir dicas, informações, o que a gente tem, porque nós, como os planejadores financeiros, a primeira palavra é a palavra neutra, né? Como o próprio Caco disse, você joga ali na mesa as opções e deixa a pessoa ali tomar a melhor decisão financeira, mas ela vai estar, o planejador, claro, vai estar embasado com o que é melhor para a vida financeira, para o planejamento, para as etapas que vão acontecer, mitigando os riscos e por aí vai. Então, assim, esse comportamento ele está sendo mais latente. Eu sinto, assim, na minha parte, né, pelo menos os meus clientes, que eles estão dando uma abertura maior para conversar sobre isso, e a gente está abordando um pouco disso também com mais força agora dentro do nosso escritório, para poder mostrar também que o seguro é um excelente aliado. A questão da reserva de emergência versus o seguro, isso realmente confunde muitos clientes. Eu já tive casos assim, tá? Eu tive clientes que não contrataram uma apólice de seguro ou vice-versa, ou fizeram o contrário, ele tinha uma boa reserva e falava, cara, eu já tenho minha reserva, eu acho que se me acontecer alguma coisa, eu não preciso me preocupar com o seguro e tudo mais, mas aí eu mostrei para ele por A mais B que a preocupação desse cliente meu na época era a questão de deixar um seguro de morte. Ele não queria deixar nada para esse ponto. Quando eu abordei ele na questão da vida, falar, cara, e se acontecer uma doença grave, se tiver um câncer, hoje você é empresário, você tem 2 filhas, você tem que preocupar com isso, eu sei que a sua empresa às vezes não para 100%, mas você é uma peça fundamental no dia a dia da empresa, você quer acompanhar. Então, tudo isso, eu acho que uma colega nossa, não lembro quem citou há um tempo atrás, falou que não tem como a gente calcular precisamente o valor do custo da saúde. Eu acho, super concordo com isso. A gente tem o Schumacher aí, que é um exemplo disso, que a família tenta manter ele vivo de toda forma, ou conseguir novos resultados dele, conseguir voltar ali o básico da rotina dele.
mas não tem valor que você fala que dá para mitigar isso aí 100%. Mas pelo menos amenizar um pouco já é uma saída. Então, o ponto é, a reserva serve para imprevistos, talvez você separar uma parte para oportunidade, talvez ali para perda de receita, e o seguro ele vem como um segundo parceiro, porque aí eu já falo na questão matemática, né? Supondo que uma pessoa está com 0 de reservas, ele está começando a fazer agora, e aí ele contratou um seguro. Daqui 3 meses, no imprevisto que ele venha ter na vida financeira, o seguro dá uma alavancagem patrimonial imensa comparado aos 3 meses que ele tinha dinheiro guardado. Não que aqueles 3 meses não sirva para nada, longe disso. Mas a diferença é gritante. Talvez no longo prazo essa pessoa possa ter uma apólice menor, mas tudo tem que ser bem estudado, muito bem avaliado aí. Eu até falo o seguinte, que o ideal é sempre fazer o seguinte, fazer a pergunta até para nós mesmos. Cara, se hoje eu, Marcelo, sou casado, né? Eu não tenho filho, igual o Jansen, o Leanderson teve filho recente. Cara, na falta deles, qual que é o impacto financeiro? Então, se eu falto hoje, meu patrimônio que eu tenho, dar uma segurança para minha esposa, para meus filhos, fazer uma faculdade, me garantir se acontecer alguma coisa comigo, uma invalidez por acidente, por doença, meu patrimônio, se pegar fogo, hoje eu tenho alguma coisa que eu consiga, meu caixa que eu tenho hoje, eu consigo sustentar uma reforma, uma big reforma, trocar meu apartamento, porque eu não vou conseguir mais estar vivendo naquele mesmo imóvel, meu carro custou 100, 50, 30 mil reais, se eu bater, dependa total, roubarem, eu tenho seguro, não tenho? Então tudo, eu acho que o leque de perguntas é muito grande e é isso que eu dou de dica sempre para qualquer cliente. Comece a expandir as perguntas e com certeza você vai achar uma brecha ali para falar de alguma coisa aí, seja de seguro, reservas, um bom planejamento e por aí vai. É isso, pessoal. Boa, Marcelo, bem lembrado. Saber fazer perguntas é uma habilidade do planejador financeiro e existem técnicas, inclusive para isso, né, de como você faz boas perguntas para levar o cliente a se abrir e você cavar mais fundo ali, né, do que só a superfície que ele está te mostrando. Eu vou abrir aqui para o Renan. Ele gostaria de contribuir ele me chamou no particular aqui, da Alfamar, com reflexões sobre o tamanho das apólices e tipos de coberturas. Vai lá, Renan. Opa, boa noite, pessoal. Sou o Renan de Vitória, Espírito Santo. Tá ouvindo certinho? Estamos sim, tá tudo bem. Perfeito. Eu fiz esse comentário que eu acho que todos nós aqui entendemos a importância do seguro, né, e procuramos compartilhar isso com o cliente, né, que no final do dia o seguro nada mais é do que o gerenciamento do risco, né, mas eu tenho me deparado com muitos clientes que a questão do gerenciamento de risco em si, né, da contratação do seguro, nem tanto é o problema, porque eles já possuem o seguro. O que tem acontecido são apólices com valores, às vezes até muito superiores ao que de fato seria necessário, então volumes altos que acabam comprometendo o fluxo de caixa do cliente, que poderia ser utilizado para outras necessidades, bem como coberturas, digamos assim, não as melhores, digamos assim, não seriam as mais eficientes, né? Então isso acho que é um pouco do dilema que a gente passa às vezes na parte de investimentos, né? Que você vai olhar a carteira de um cliente e a carteira ela está inadequada em virtude de ofertas que foram feitas para ele, né? Dado que o processo de alocação foi feito muito mais baseado numa venda, né, de um produto de investimento do que qualquer outra coisa. E eu tenho percebido que isso também acontece na questão dos seguros. Muitos corretores que eu converso, a venda de seguros é uma venda emocional e utiliza-se dessa questão emocional, entendendo o orçamento do cliente, o fluxo, para tentar caber ali uma apólice de seguros, digamos assim, que cumpra uma determinada função, né, que acaba preenchendo uma dor, não deixa de preencher uma dor do cliente, afinal
ele não contrataria, né? Todos nós só contratamos alguma coisa se sentimos que aquilo vai nos trazer um benefício, né? A gente só vai de um lado ruim para um lado bom na nossa tentativa de avançar. Mas eu vejo que em muitas situações é uma venda exagerada. Eu já peguei cliente com um grande fluxo de caixa que era R$6.000, R$7.000 só para seguros. Então, entendendo, é claro que ele poderia, até mesmo em coberturas da própria seguradora, eu não estou falando nem no sentido de trocar a seguradora, até dentro da própria seguradora, se eu pego seguros mais eficientes, seguros resgatáveis com prazo menor, ou seguros temporários alinhados ao tempo que ele, do planejamento dele, certamente seria muito mais eficiente. Então é um trabalho, eu acho que do planejador, né, que tem essa isenção, né, não é remunerado pelo produto, então diminui o risco do conflito de interesse, e aí a gente vai ajustando. Isso vale para os investimentos, e agora eu estou vendo acontecer na questão dos seguros. Renan, aproveita e já responde a pergunta do Rogério. Seguro de vida resgatável é também uma previdência privada? Na minha opinião, não, né? Na verdade, oficialmente não é uma previdência privada, né? É um seguro que tem a opção de um resgate ao final, e você deve enxergar como tal. Então, oficialmente não é uma previdência privada. Só existe a possibilidade de você ter acesso a esse dinheiro. É como se fosse estava até conversando com um corretor, ele falou, é como se fosse um financiamento, né? Então tem um custo embutido nisso, né? Que é o custo da seguradora, não sai de graça, você ter a proteção e ao mesmo tempo acessar esse dinheiro mais adiante, né? Mas é uma modalidade que muitos clientes soa muito bem aos ouvidos, né? Porque as pessoas enxergam o seguro como um custo e não como um gerenciamento de risco. Dentro de determinadas situações, ele pode cumprir um papel muito importante, para questões sucessórias, principalmente, né? E pode compor dentro de um planejamento. É só avaliar muito bem isso, mas de uma maneira mais eficiente, né? Os seguros temporários, que é como seguro de carro, né? Eu pago para não querer usar, são mais baratos, né? E você teria uma cobertura muito maior. Legal, Renan. Obrigado. Diana, quer complementar a resposta aí também? Colocou aí no chat, vamos lá. Legal, estamos te vendo. A comparação é da previdência privada com o seguro resgatável, é isso? Isso. Bom, a gente percebe que muitas vezes seguros resgatáveis são vendidos por corretores como investimentos, né? Mas, obviamente, seguro é seguro, investimento é investimento, e, na verdade, previdência é previdência. Então, cada coisa é uma coisa, né? São produtos diferentes, e eu acho que talvez a confusão seja justamente porque a previdência ela disponibiliza, né, no falecimento do participante, o capital para o beneficiário, né? Então, ela pode talvez substituir a função. Diana, acho que seu telefone ficou no mudo. Opa, agora sim. Faz tempo? Isso, agora. Faz Não, tempo? foi logo que eu percebi, eu já falei. Ah, tá bom. Então, a previdência ela pode substituir a função de um seguro de vida, dependendo no momento de vida do participante, né? Então, desde que ele já não seja
um beneficiário ele mesmo ali da renda dessa previdência, se ele ainda tiver num período, ou pode também, dependendo do tipo de renda, também pode ir para o beneficiário, né? Então depende um pouco ali do que ele contratou. Então, assim, são funções diferentes que podem, em algum momento, se convergir, sim, né? Disponibilizando aí um benefício para o dependente ou para qualquer outro beneficiário, sem entrar em inventário, mas são produtos diferentes, né? E aí, emendando com o tema da reserva de emergência, é óbvio que reserva de emergência não substitui o seguro. É só a gente pensar, poxa, 6 a 12 meses do nosso custo de vida cobre qualquer tipo de evento que a gente tenha, né? Qualquer tipo de sinistro que a gente tenha na nossa vida? Claro que não. Se a gente ficar inválido hoje, a gente vai precisar aí de uma reserva para o resto da vida para nos sustentar, né? A mesma coisa, nossos dependentes vão precisar até o momento da maioridade, se eles forem crianças, mas nosso cônjuge pode ser dependente também, a gente pode ter ascendentes que sejam dependentes também. Então, assim, cada um tem o seu contexto, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer um trabalho aprofundado com os clientes, e cada tipo de solução ela serve para cada situação, né? Então, a reserva de emergência em si não é suficiente para sustentar uma vida, mas pode ser que o patrimônio como um todo, sim, seja, dependendo de como ele estiver constituído, qual o grau de liquidez, e como a Eli bem falou, né? Cada inventário tem o seu processo, né? Então, você tem que também se resguardar disso, né? Que o inventário, a gente pode ter não somente os custos para fazer o inventário, mas os custos de se sustentar enquanto o inventário está sendo feito. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí, só mais um ponto, eu queria falar um pouco sobre a conta conjunta, porque tem bastante gente que confunde conta conjunta com instrumento sucessório, né? Então, as pessoas acham que elas estão cobrindo algum tipo de risco ao fazer uma conta conjunta com alguém. E no final, isso é um grande engano, porque a conta conjunta é um instrumento operacional e o que segue o inventário é a lei, né? Então, no final, assim, o dinheiro que está ali, ele não é do outro só porque a conta é conjunta. O dinheiro é de quem gerou aquele patrimônio, né? E dependendo ali do regime de bens do casal, pode ser do outro também ou não. Né? Então, a gente pode ter conta conjunta com quem a gente quiser, né? Um avô com netinho, um tio com alguém, um sócio, e isso não faz com que o patrimônio seja compartilhado com o outro. Então, a gente não está cobrindo riscos quando a gente faz uma conta conjunta. Acho que essa é uma pontuação importante, porque tem bastante gente que não vê dessa forma. Não, olha, para você ver os absurdos, né, que a gente ouve na nossa profissão, uma vez, ó, é sério, é verídico, tá? Uma vez um cara, já uma pessoa sênior, né, uma pessoa bem educada e com alto patrimônio, falou que ele não precisava se preocupar com o planejamento sucessório, porque a esposa dele sabia onde tinha um cheque em branco assinado. Falou, olha, eu já deixei um cheque em branco assinado para ela, que se precisar, se acontecer alguma coisa comigo, ela põe o valor lá e vai ter esse valor na mão. E aí ele falou que não precisava, né, de planejamento sucessório, porque o cheque em branco assinado era já a alternativa. Então, são coisas que a gente escuta, né, na nossa profissão, tá? Vamos lá. A Eli queria complementar e depois o Caco. Vai lá, Eli. Não, só ia fazer um pequeno complemento na pergunta que fizeram para o Renan, se previdência é um seguro, ou seguro é uma previdência, né? Eu diria que, assim, seguro não é uma previdência, mas previdência pode ser chamado de seguro, porque o VGBL nada mais é que um seguro transvestido de previdência, né? Então, ele acaba tendo um produto híbrido que embute uma característica de investimento, porque, de certa forma, o recurso é alocado no mercado, com diversas estratégias, tanto conservadoras, moderadas ou agressivas,
mas o mecanismo é como se fosse uma cobertura de seguro de vida, né? Então, se a pessoa falece, você coloca o beneficiário ali e acaba sendo coberto, né, com aquele valor que está ali, a pessoa que estiver descrita como beneficiário. E, além disso, ela tem essas questões agregadas de planejamento tributário, com uma tabela que pode ser regressiva e chegar até 10% de imposto, que é um imposto menor que a maior parte dos investimentos que para em 15%. Então, você consegue fazer num produto só 3 planejamentos, né? Aposentadoria, de sucessão e tributária. Então, eu acho que vale ressaltar esse ponto, só que tem um porém, né? Seguro é um tipo de produto de seguradora. Então, ele se difere de investimento porque você não é o cotista principal daquele dinheiro que está ali. Quem é o cotista é a seguradora, né? Você está pagando uma espécie de um plano e a seguradora está te cobrindo na eventualidade de qualquer sinistro, mas quem tem que ser muito sólida é essa seguradora aí, porque o dinheiro vai ficar em nome dela. Tá. Caco, se quiser complementar ainda em cima da pergunta do Rogério, ou já quiser emendar também alguma coisa sobre a pergunta do Newton, seguro vitalício, pensando na transmissão de patrimônio, faz mais sentido que investimento ou bem imobilizado? Tá? Então, fica à vontade aí. Sim. Tá. Sim, Newton, faz mais sentido. Na verdade, assim, o seguro, e complementando o que a Eli acabou de falar, né, o VGBL chama-se Vida Gerador de Benefício Livre, por isso que é VGBL. Então, ele é, na legislação, de fato, um seguro de vida, apesar de terem muitas fazendas estaduais querendo cobrar ITCMD em cima dele e tudo mais, né, e efetivamente cobrando, isso está dando muito pano para manga e muito dinheiro para advogado. Seguro não só o vitalício, mas assim, um bom seguro de vida, e daí tem seguros para todos os tipos, tamanhos e modelos de clientes, e cada um com a sua necessidade e sua peculiaridade, Newton, mas é aquilo que a gente falou agora há pouco, desculpa, eu não vou dar créditos aqui, porque eu esqueço quem falou o quê, mas qualquer investimento ou bem imobilizado vai ter que entrar em inventário, né? E bem imobilizado, principalmente, vai ter que ser vendido, né, para fazer dinheiro. Então, a que preço isso vai ter que ser vendido, como vai ser vendido? Eu conheço, já tive um cliente uma vez que a especialidade dele de ganhar dinheiro era comprar imóvel de gente que estava enforcada e precisava vender a qualquer preço. Muitas vezes ele comprou imóvel de gente que estava em inventário, enfim, que precisava do dinheiro para pagar ITCMD para fazer o resto do inventário, né? Então, já vi imóvel sendo vendido a 50% do valor assim, de mercado, porque precisava de qualquer jeito daquele dinheiro. Então, bem imobilizado, muito perigoso ter aí para cobrir, principalmente necessidades imediatas. Qualquer bom seguro de vida tem essa característica. Voltando um pouquinho, só para dar a minha opinião em relação a seguros resgatáveis, e eu vendi bastante seguro resgatável na minha vida de planejador financeiro, até porque eu tenho certificação da SUSEP, né? Sou um corretor de seguros de vida, saúde e previdência. Então, isso, enfim, eu sempre considerei que o seguro resgatável pode ser aquele dinheiro para quando a pessoa mais precisa e não tem de outro lugar, ou, no mínimo, um redutor de custo do seguro, né? Então, se a pessoa, enfim, precisava lá de R$1 milhão de seguro de vida e foi pagando durante vários anos lá R$10 mil por ano, chega dali a 15 anos e recebe, enfim, ele pagou R$10 mil por ano, depois de 15 anos pagou R$150 mil. Se ele resgata R$100 mil disso, puxa, ele passou 15 anos segurado por R$1 milhão, tendo pago só R$50 mil, né? É um preço muito, muito baixo, né? Então, assim, eu sempre penso não como ser uma poupança ou nada disso, é um seguro, como ele falou, seguro é seguro, investimento é investimento, e eu costumo pensar e sempre, enfim, coloquei essa minha opinião para os clientes, que eu vejo essa parte resgatável como sendo um potencial redutor do custo de seguro a longo prazo, ou muitas vezes
e já vi, não cliente meu, mas eu já vi clientes que acabaram resgatando um seguro de vida, porque no final das contas era a reserva que tinha, enfim, naquele momento ali, era o dinheiro que precisava ser, e que podia ser usado de alguma forma. Ficou sem o seguro, obviamente, porque resgatou, mas não deixa de ser algum tipo de reserva. Legal, Caco, fica aí, porque eu já quero direcionar mais uma pergunta para você, para a gente fechar. Talvez acho que essa vai ser a última pergunta aqui, acho que a gente respondeu todas do chat, e aí o pessoal, as outras empresas aí sinalizam que quiserem complementar. É sobre a atividade do planejador, né? A gente tem muito essa questão do planejador financeiro que tem restrições, né, em relação à questão da venda de investimentos, né? Tem uma parte, o planejador é um vendedor de serviço, então tem a questão da consultoria de investimentos, que aí também é um serviço, né? E pode englobar, mas aí não poderia ir para a venda de produto, porque aí tem a comissão de produto e aí não pode vender serviço. Então, enfim, na questão de investimentos, a gente tem todo esse imbróglio, né, na regulamentação sobre o que pode e o que não pode. Eu queria que você esclarecesse sobre venda de seguros. Então, se eu sou um planejador ou uma empresa de planejamento financeiro, eu posso querer incluir como minha atividade também uma venda de seguro? Então, faço a gestão de risco do meu cliente e também, quando envolve um produto ali para essa gestão de risco, eu fazer a venda do produto? Como é que é isso hoje na vida do planejador financeiro? Tá ouvindo? E acho que o sinal da internet do Caco deve ter ficado ruim. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora minha então internet vai lá. Melhorou? Estamos te ouvindo. Melhorou? Melhorou sim. Estamos te ouvindo bem. Tá bom. Não, eu perdi talvez uns pedacinhos acho que eu perdi uns pedacinhos da pergunta, mas acho que eu peguei o senso, né? Se o planejador financeiro pode vender seguros, né? No final das contas, isso. Versus investimentos. Vou aproveitar a chance do jabá, né, e falar para todo mundo aqui não perder a série Investimentos do podcast Planejamento Financeiro. Vários aqui já são nossos ouvintes, já colocaram no chat, muito obrigado. A gente está fazendo uma minissérie aqui. Essa semana teve um gestor de ativos, semana que vem vai ter gerente de banco, e hoje a gente gravou uma entrevista com a CVM para falar desse assunto, que vai sair na outra segunda-feira, sem ser segunda-feira agora, 1º de junho, no dia 8 de junho, tá? Então, peguem lá. Mas, diferentemente da CVM, a SUSEP não tem qualquer interferência nesse assunto, não atua com planejadores financeiros. Então, não há nenhuma restrição legal, né, do ponto de vista legal, de você fazer um planejamento financeiro e ser o corretor de seguros do seu cliente. Há, obviamente, as questões de transparência, né? Se pegar o código de ética da Planejar, isso fica muito óbvio, que você tem que dar total transparência para o seu cliente, que você vai ganhar alguma comissão se você estiver fazendo as duas funções. Sempre fiz isso, nunca tive problema com isso, tá? Então, do ponto de vista regulatório, não tem nenhuma vedação. O que a gente sempre fala, inclusive no módulo 3, quando a gente fala de empreendedorismo, planejador financeiro, é que toma um tempo, né? Ser corretor de seguro de vida toma um determinado tempo, talvez não tanto quanto ser um consultor de investimentos, né? Que você tem uma gama muito maior de coisas que você tem que ficar monitorando continuamente para o seu cliente, né? O fundo sobe, que desce a ação, etc. Então, o seguro de vida, obviamente, é uma coisa muito mais estável, mas quando você vende um seguro de vida para o seu cliente, você tem que acompanhar todo o processo de emissão da pólice, né, de aprovação do cliente, emissão da pólice, entrega da pólice, né, durante a vida do cliente, se ele está pagando direitinho, né, para não ficar descoberto. Então, tem a questão só de tempo que você dedica a uma função ou a outra, tá? Mas é perfeitamente compatível. E, enfim, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Como o Leanderson falou lá no comecinho que eu peguei, uma boa parte dos planejadores financeiros lá nos Estados Unidos vêm desse mercado de seguro de vida. O MDRT,
que a Sheila, nossa diretora aqui, companheira da GFI, é um membro lá, super atuante também, conhece muito bem, né, a MDRT, que é a maior instituição de planejadores financeiros hoje em dia, né, que era de vendedores de seguros e veio cada vez mais se tornando de planejadores financeiros, vem atuando muito fortemente nisso, tá? Até por causa dessa mentalidade de proteger o cliente, proteger inclusive contra ele mesmo, né, guardando dinheiro para a previdência, proteger contra ele mesmo, tendo um plano de saúde, então proteger a família, proteger o planejamento como um todo. Se for alguma dúvida, me avisa. Perfeito. Vamos lá. Thiago. O Thiago vai falar, ele tirou recentemente aí a SUSEP. Quer contribuir aí também, né? Vai lá. Isso, então, eu acabei de tirar a SUSEP, na verdade, em março, quando eu estive no Rio, eu peguei o meu certificado. Então, escutar o Caio falar aí foi ótimo, porque, assim, eu confesso que eu estou tendo dificuldade para começar nessa área de seguros, porque é o seguinte, hoje eu tenho um parceiro que é do Rio, uma corretora do Rio, que eu faço todos os seguros, os meus clientes que têm seguros eu faço com eles, carro, vida, responsabilidade civil, um monte de coisa. Eu quero fazer só vida e previdência, não quero fazer carro, porque como o Caco muito bem falou, toma tempo, então não quero estar fazendo cotação de veículo, não sei o que, eu não quero fazer isso. Então, é muito melhor eu divido a comissão com a corretora. Só que é o seguinte, quando eu fui pegar meu certificado, achei, assim, péssimo o pós-prova. Eles entregaram meu certificado, bateram no meu ombro e tchau, se vira. Eu não sabia nem por onde começar. Aí eles disseram que eu tinha que me cadastrar na Embracor, que é como se fosse um órgão dos seguros. Aí depois eu soube que só era na SUSEP, cadastrar na SUSEP. Aí eu entrei no site da SUSEP, fiz um cadastro e não recebi e-mail. Sem brincadeira nenhuma, eu troquei 14 e-mails com a SUSEP para receber um e-mail de mudar a minha senha. Sabe assim, foi um parto, mas eu finalmente tenho meu número SUSEP. E, inclusive, eu estou conversando com um cara aqui, com o Rafael Feitosa, da Mongeral, ele veio me elogiar aqui e tal, mas eu disse, tu é da Mongeral, então eu vou me cadastrar na Mongeral. Então, assim, eu senti essa dificuldade de, depois da prova, você com certificado, apto para começar a trabalhar, você ir atrás. Eu sei que na SUSEP tem perguntas e respostas, enfim, mas eu não senti tanta facilidade. Então, agora eu pretendo começar como corretor pessoa física, só para depois pensar em abrir uma empresa, então outro CNPJ, porque eu preciso ter faturamento, assim, que me dê uma justificativa para poder ter um gasto com contador, com essas coisas. Então, assim, queria só dizer isso, que não achei tão prático e fácil o pós-prova, mas enfim, vamos para frente, que é isso. Valeu, abraço. Valeu, Thiago. Vai lá, Marcelo, fecha então. Vai lá. Pode ligar a câmera aí. Alô? Acho que deu certo agora. Oi. Pessoal, é só para fechar um pouco aí da questão do que o Thiago falou, né? No nosso escritório a gente está correndo atrás também com a questão da certificação CFP. Eu já tinha a certificação CPA 20, eu deixei ela vencer agora recente, porque o meu foco agora está sendo na questão do CFP, que eu acho que vai agregar muito mais para o meu trabalho. Antes a CPA 20 já ajudava muito para o banco, né? E aí o que acontece? Hoje, no meu foco de trabalho, eu não estou focado em trabalhar específico com cada área, sabe? Igual investimentos, a gente tem a parceria com o escritório Império Investimentos, que é do nosso grupo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma relação específica em estar mexendo com aquilo, então eu não tenho nenhuma correlação com isso, então eu delego para um profissional de boa qualidade. Eu tenho clientes que não estão na nossa base do escritório, estão em outros escritórios com bons assessores de investimentos, bons corretores de moeda, de câmbio, de seguros, corretores de imóveis. Então eu tento fechar boas parcerias para poder conseguir passar aí uma segurança legal para o cliente. Então eu sento com esses parceiros, né, explico para eles o que é importante ali da vida financeira do meu cliente. Claro que eu não entro nos detalhes, porque a gente tem o sigilo de confidencialidade das informações, mas eu abordo, falo, cara, olha, minha preocupação com o meu cliente é isso, eu tenho isso e aquilo para poder abordar com esse cliente, eu tenho essa opção e essa aqui, ele já tem isso, já tem aquilo,
então eu já tenho o leque pronto ali das informações, simplesmente eu passo de uma forma sucinta para esse profissional e a gente trabalha em processo de parceria. Aí vai uma dica para todo mundo que quiser, eu sou membro do grupo BNI, né? Então, BNI, o Jansen acho que comentou uma vez que participou, o Leanderson, se eu não me engano, também, em São Paulo, né? Então, isso facilita muito pelo BNI, você ter uma rede de contatos muito ampla de profissionais. Claro que nem todos que estão ali são bons profissionais, tá, pessoal? Isso aí é lógico que nem todos que entram ali prestam um bom serviço, mas o que eu gosto muito do BNI é que ele faz um filtro muito legal e os profissionais estão ali, você não compete entre eles e tem uma boa gama de profissionais, não só em Belo Horizonte, que é onde eu estou, mas eu posso procurar profissionais em São Paulo, às vezes procurar alguém para ajudar o meu cliente, mesmo eu não estando especificadamente aí na cidade de vocês. É isso, gente. Valeu, Marcelo. Obrigado. Queria agradecer, então, a contribuição de todos. Eu acho que hoje foi um meetup muito rico, né, sobre esse tema que está tão atual, sobre gestão de risco e que eu acho que até evidencia, né, cada vez mais o papel do planejador financeiro. Então, eu também sou um dos otimistas, né, daqueles que eu acho que a cabeça do brasileiro vai mudar e para o planejador financeiro isso é uma oportunidade porque vai mudar no sentido de entender que o cenário é nebuloso e que precisa de ajuda profissional para traçar esse caminho, né, e se preparar para as armadilhas que tem aí nessa rota. Então, pessoal, queria agradecer e fazer mais um lançamento. No mês passado, a gente lançou a Academia GFI, lançou em primeiro lugar aqui no Meetup, né, a APF 2.0. E agora a gente está lançando um novo curso justamente relacionado à parte de seguro de vida. Né? A gente tem uma série de cursos que a gente chama de proteção e gestão de riscos e a gente está lançando com a primeira turma acontecendo agora em junho uma especialização em seguros de vida, tanto para planejadores que querem entender a fundo esse produto para ajudar os seus clientes, né, a analisar se eles têm o produto correto, quanto para quem realmente quer vender seguro de vida, então entendendo a fundo esse produto para poder fazer uma venda da maneira correta, né, de uma maneira ética e profissional. Então a gente tem lançando esse curso aqui, né, de proteção e gestão de riscos. Vou deixar o link aqui no chat para vocês darem uma olhada. No site da academia, academiagfi.com.br, vocês também vem esse curso lá. E falar também que a agenda para junho, ela tá bem recheada também de coisas para acontecer. Semana que vem a gente tem um webinar para falar sobre holding patrimonial e falar para vocês também que os cursos da academia, vários deles estão com descontos bem agressivos por causa dessa época de quarentena. Então é a nossa forma também de ajudar quem está por esse período de quarentena querendo afiar o machado, querendo aproveitar para se especializar, para estudar, para realmente sair dessa melhor. Então vários dos nossos cursos que acontecem agora em junho estão com condições especiais de quarentena. Deem uma olhada lá. Essa é a agenda de junho, várias coisas para acontecer. Então, acho que esse é o recado da academia aí para todo mundo. E lembrar que no nosso canal do YouTube, Academia GFI, a gente tem todos os meetups gravados lá que vocês podem acessar, não só o de hoje, mas todos os que já passaram no YouTube da academia. Pode ir lá, todos esses temas, esse fórum, né, de discussões aqui tão rico, vocês podem aproveitar lá, tá bom? Então, me despeço falando que o próximo meetup vai ser na última quinta-feira de junho. Nem preciso me preocupar de ver se é feriado ou não, porque a gente já adiantou, né, todos os feriados do ano, então acho que vai cair, deixa eu ver, dia 25 de junho, tá bom? Como sempre, a gente define o tema aqui no nosso grupo e aí a gente anuncia para todo mundo. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês até agora.
agradecer todas as empresas, né, que ajudaram aqui e deram suas contribuições sobre esses temas tão ricos, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação e a gente se vê. O Adriano lembrou. Quem puder abrir a câmera agora para a gente tirar uma... valeu, Adriano, bem lembrado. Para a gente poder tirar um print aqui de todo mundo. E o Adriano, dessa vez, espero que você esteja preparado aí, hein, Adriano? Para tirar uma foto bem legal desse nosso meetup. Todo mundo que ficou até agora aqui para falar. E o Caco tá me lembrando aqui de falar que a gente, na PF 2.0, já tinha o módulo 1 e agora a gente lançou o módulo 2 também, tá? Então, enfim, tem muito lançamento aí da Academia GFI acontecendo, vale a pena dar uma olhada. Cadê? Em breve, módulo 3 também, hein? E logo o módulo 3 da PF 2.0 vai vir aí. Acho que semana que vem a gente já vai lançar. E aí, cadê o pessoal? Deixa eu ver. Aqui. O pessoal tá tímido nas câmeras. Não precisa passar perfume não, galera. Tem gente de pijama já, por isso. Vini, continua São Paulino, Vini. Que beleza. Tô tirando vários aqui, Jess. Mais alguém entra aí? Legal. Oi? Mais alguém vai entrar? Depois você me manda aí, hein? Tá bom, vou tirar mais uma vez, hein? 1, 2, 3 e... Valeu. Boa, valeu. Obrigado, pessoal. Espero que tenha contribuído aí para todos vocês mais esse nosso encontro aqui. E como incentivo para mais pessoas olharem para essa carreira, olharem para essa profissão, porque tem muita família, muito brasileiro precisando aí da nossa ajuda para passar por esse período tão difícil. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.